Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudar você aqui hoje, nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma, hoje, dia 27 de fevereiro, já encerrando o mês de fevereiro, já estamos ali num pontinho para entrar em março. Hoje, então, na primeira sexta-feira, perdão, na sexta-feira da primeira semana da Quaresma, ao qual eu quero lembrar, para bem iniciarmos hoje, aquela música que a gente sempre canta na Quaresma. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Por que eu quero lembrar bem desta música hoje? Por quê? Porque hoje, a liturgia de hoje, e no qual ficarei por aqui pela primeira leitura, se for seguir para o Evangelho, assim também será, mas a leitura de hoje nos será clara. Ela é um convite à conversão, à busca do perdão e a perdoar. Tudo hoje na liturgia é claro para o perdão. Tudo é claro para o tempo em que vivemos, este tempo quaresmal. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, hoje, então, pela qual a liturgia nos convida ao perdão, vai nos convidar a lembrar que o Senhor nos perdoa, como falávamos ontem, mas também, vou até voltar aqui, dia 26. Um convite ao perdão. Ontem, acho que eu estou confundindo as leituras, mas nos qual, pelas leituras, somos convidados ao perdão. Foi uma leitura que passou, não lembro exatamente qual foi o dia. Mas o perdão. O perdão. Por que o perdão? Vamos ler então a primeira leitura e entender isto. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Cadê o outro versículo? Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi voz da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes que a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende do mal, da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Tá, porque eu falei do perdão. Primeiramente, a leitura nos lembra de uma frase que eu repito. Repito, acho que até demais, mas não existe santo sem passado. E também não existe pecador sem futuro. Por que isso? Este primeiro versículo ali, versículo 21, ele é claro. Se o ímpio se arrepender, se o pecador se arrepender de todos os seus pecados e se voltar para o Senhor e praticar a sua lei, este então será salvo. Mas aquele justo
aquele que sempre buscava o Senhor, largar tudo e praticar todos os tipos de maldade, ir para o mau caminho, né? Este não terá perdão, este que continuar no caminho do mal, né? Vamos compreender isso. Aquele pecador, aquele que praticava o mal, se ele perceber e reconhecer os seus erros e se arrepender de todo o seu pecado, o Senhor o perdoa. Mas aquele que sempre lá caminhava no caminho do Senhor e se esquecer de tudo isso, largar o Senhor e só praticar o caminho do mal, né? Só ir para o caminho das trevas e nunca mais se arrepender, este não tem salvação. Porque o mais importante, mesmo que muitos às vezes, devido à má influência, devido a maus exemplos, caminhe para o erro, ainda se ele encontra, ele ainda reconhece o seu erro e se arrepende e volta para o Senhor o acolhe. Lembrando da parábola do Pai das Misericórdias. O filho pródigo que abandonou tudo e depois voltou, depois reconheceu o seu erro. Mas e aquele que caminhava, sabia de tudo o que o Senhor lhe ensina, mesmo assim escolhe seguir o caminho errado, mesmo assim escolhe caminhar para as trevas, caminhar direto para a mão do inimigo. Ele sabia que ele pode praticar o bem e assim viverá. Mas não, ele escolhe o caminho errado. E pelo caminho do mal ele assim prossegue. E nunca mais volta ao Senhor. Infelizmente, esta pessoa caminhou direto para o fogo do inferno. Isto é claro. Então, é só para contextualizar isso. Somos convidados ao perdão. Deus nos perdoa. Deus é misericordioso. E no Evangelho, ao qual aqui nos faz, só lembrando, esse foi o Evangelho de um domingo passado. Foi domingo, nem lembro mais qual foi o domingo deste Evangelho, mas não tem muita importância qual foi o domingo. O que nos é convidado a lembrar é: reconcilia-te com teu irmão. Deus nos dá o perdão, mas também nós somos convidados a dar o perdão ao irmão. Aquele irmão que tem nos ofendidos, aquele irmão que a gente ofendeu, pedir perdão a ele. Tudo isso é parte do que o Senhor nos ensina. E a oração que o Senhor sempre nos ensina, o Pai Nosso, nos lembra bem disso. Bem, cadê? Bem a parte aqui. Perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos, como nós também perdoamos o nosso irmão. Lembro daquele versículo de ontem? Cadê? Aqui. Versículo de ontem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Isto, claro. Se você deseja o perdão de Deus, perdoa o teu irmão. Se você deseja o perdão de Deus, busca pedir perdão para o mal que você fez a teu irmão. Aquele que vive segundo a vontade do Pai, segundo a vontade e segundo o ensinamento do Evangelho, ele é um ser de perdão, ele é um ser misericordioso. Não por sua própria vontade, mas para seguir segundo o Pai. Porque o ser humano, propriamente dito, ele não tem praticamente nada disso. O ser humano não tem um amor, ele não tem, assim, a misericórdia. Mas tudo aquele que caminha, está buscando ao Senhor, está em união com o Senhor, este tudo tem. O Senhor lhe dará a força para a misericórdia, o Senhor lhe dará a força para o amor. Então, tudo isso é seguindo a vontade do Pai. E pedindo perdão, Deus nos perdoa, mas também nós
Somos convidados a perdoar e pedir perdão. Pronto. Isto é o contexto da liturgia de hoje. Por assim finalizo. Peço, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sempre pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, dos santos e santas do céu, pedimos ao Senhor Deus que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Ele está no meio. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada sexta-feira. Nos vemos amanhã. Deus abençoe e até o próximo.